Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema será sobre o recolhimento do INSS. Imagine que você trabalhou um certo tempo, um certo período, e passou muitos anos e você descobre que aquela empresa, não recolheu o seu INSS. E agora, o que fazer? Este tempo será contado para a sua aposentadoria? Como iremos comprovar se o patrão ou se aquela empresa não repassou para a Previdência o valor do INSS? Neste vídeo, eu vou trazer alguns esclarecimentos sobre essa situação. E se ainda não são inscritos, assistam o vídeo até o final e se identificarem que essas informações foram úteis, colaborem com o canal, se inscrevam, deixem aquele like e compartilhem essas informações com mais e mais pessoas. Então, infelizmente, é muito comum as empresas, descontar aí na folha de pagamento do colaborador o INSS e não repassar esse valor para a Previdência. E quando é que o colaborador descobre isso? Muitos deles, descobrem justamente quando vão solicitar algum benefício, como auxílio-doença, seguro-desemprego, ou até mesmo, quando vão se aposentar. Mas e nessa situação, o que fazer? Então, eu descobri há pouco tempo atrás, que isso aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu trabalhei como empregada doméstica durante 5 anos. E naquela época, ainda eram emitidos os olerites. E ok, eu tenho mania de guardar todos esses olerites, não sei para quê, mas por algum motivo eu guardei. E quando eu comecei a consultar o aplicativo do INSS, eu descobri que não foi repassado, olha só pessoal, durante esses 5 anos que eu trabalhei como empregada doméstica, todos os meses foram recolhidos os valores do INSS que vinham descontando no meu olerite, porém eu descobri que não foi passado nenhum deste valor para a Previdência. Eu vim descobrir isso há um tempo atrás, igual eu falei para vocês, quando eu comecei a consultar o aplicativo do INSS. E aí veio aquela preocupação, Bom, foram 5 anos trabalhados, E é obrigação do patrão, no caso, repassar esse valor para a Previdência, ou seja, ele se apropriou de um valor indevido. Ele descontou, do meu salário. Porém, esse valor foi descontado durante 5 anos, não foram repassados para a Previdência. Quando eu comecei a consultar o aplicativo do meu INSS, quando eu comecei a consultar, por exemplo, a carteira de trabalho digital, eu verifiquei, que este contrato não constava na carteira de trabalho digital. E todos esses recolhimentos também não constavam no aplicativo do meu INSS, E isso não é, infelizmente, isso não acontece comigo. Acontece com muitas pessoas, Só que antigamente, a gente não tinha o hábito de ficar consultando o aplicativo, E também, gente, isso não é nosso dever, O dever de fiscalizar as empresas, O dever de fiscalizar, no caso aí, os repasses do INSS, é da Previdência. A gente não tem obrigação nenhuma de ficar fiscalizando. O caso é que, e agora, durante esses 5 anos que não foram recolhidos o INSS, foram descontados no meu contra-cheque, E se aconteceu com você também, você vai perceber que foram descontados aí do seu olerite, ou seja, o patrão ou a empresa a qual você trabalhava se apropriou deste valor e não repassou. E agora, o que fazer? Bom, infelizmente, nós teremos que comprovar de alguma forma que esse contrato existiu, No meu caso, serve para você também, eu tenho, por exemplo, a carteira assinada sem nenhuma rasura, Isso já é uma prova de que realmente esse contrato existiu durante 5 anos, Por algum motivo também, igual eu falei para vocês, eu guardei todos esses olerites também durante 5 anos, não sei para quê, mas por algum motivo eu guardei. Parece que eu estava até adivinhando que isso ia acontecer comigo, que muita gente rasga, joga fora, enfim. Por algum motivo eu guardei. Então eu tenho todos os olerites desses 5 anos, E eu tenho contrato na carteira de trabalho. Eu tenho a minha carteira de trabalho sem nenhuma rasura. Isso é uma prova, que quando eu for solicitar aposentadoria, ou algum benefício, isso é uma prova que eu posso usar. E outra coisa,
se aconteceu com você, como aconteceu comigo, né? Nós não podemos perder esse tempo trabalhado, né? É um direito nosso. Se no caso o INSS, né, não aceitar, o que a gente deve fazer no caso? Né? O que eu pretendo fazer, né? É procurar um advogado especialista em previdência, porque com certeza, né, ele irá mover uma ação aí contra o INSS. Por quê? Nós, né, no caso eu, ou até você mesmo que está passando por essa mesma situação, nós não podemos ser prejudicados, né, por uma falta aí de fiscalização do governo. Quem deve fiscalizar o repasse do INSS para a Previdência é o governo. Então, se por acaso você está passando por essa mesma situação, né, se por acaso você, infelizmente, você está tendo que provar que você teve um vínculo empregatício, né, e só não está tendo essa dor de cabeça, né, porque infelizmente a empresa que você trabalhou, ou seu patrão, seja no meu caso, igual por exemplo, trabalhei como empregada doméstica, ele não repassou esse valor para a Previdência, né, eu não vou ficar no prejuízo, você também não deve ficar no prejuízo. Se você não está conseguindo aí, né, se você não tem nenhum documento que prove, ou mesmo com os documentos você está tendo dificuldade, né, para que o INSS considere esse tempo trabalhado, né, para a sua aposentadoria, enfim, para um auxílio-doença, você deve recorrer aí, no caso, né, a um especialista na área de previdência social. Ele irá te auxiliar, né, para que o INSS considere esse tempo trabalhado para fins de aposentadoria ou para fins de auxílio-doença. E ele deve considerar sim. Nós não podemos ser prejudicados, né, porque o governo foi omisso. No meu caso, eu vim descobrir mais tarde, né, que isso tinha acontecido, né, foram 5 anos em que foi descontado do meu salário, né, o INSS, foi descontado este valor, e durante esses 5 anos, né, o meu patrão, no caso, não repassou nenhum valor para a Previdência, ou seja, ele apropriou, né, de um valor indevido, o que é mais grave. Ele descontou no meu salário e ele não repassou para a Previdência. Então, eu já procurei saber, né, algumas coisas sobre isso, né, procurei alguma orientação, e o advogado me falou o seguinte, que eu posso sim, eu tenho a carteira de trabalho que está em perfeito estado, ou está rasurada, né, que eu consigo comprovar que este contrato realmente existiu com todas as anotações do meu antigo patrão. Eu tenho também os olerites, conforme eu falei para vocês, né, da época também que eu guardei. E no último caso, né, se quando eu for solicitar algum benefício, né, se quando, por exemplo, eu for solicitar uma aposentadoria, se o INSS não acatar, não considerar este tempo, né, eu vou procurar sim um especialista aí na área da Previdência, né, que ele irá mover uma ação contra o INSS, porque ele deverá sim aceitar esses 5 anos trabalhados, né, para fins de aposentadoria ou para fins de solicitar aí algum auxílio-doença. E qual que é o meu conselho para vocês agora, né? Mesmo sabendo que não é obrigação, né, nossa, não era obrigação minha fiscalizar, né? Eu aconselho vocês, de vez em quando, vocês que ainda estão trabalhando, no meu caso, né, eu não tenho contato, né, com meu patrão mais, isso aconteceu há muitos anos atrás, né? Mas se você ainda está na empresa, se você está aí trabalhando como empregada doméstica, de vez em quando, tente verificar, né, os valores aí do repassados para o INSS, né? Consulte o aplicativo, consulte a sua carteira de trabalho digital, que hoje a gente tem mais facilidade de consultar, né? Porque se você perceber neste momento que você ainda está trabalhando, né, que o seu patrão não está recolhendo aí, não está repassando o valor do INSS para a Previdência, né, fica mais fácil para você negociar, né? Quando a gente sai da empresa, quando a gente sai, não está trabalhando, né, não está mais trabalhando naquele local, fica tudo mais difícil. Então, se você ainda está trabalhando, tenha o hábito de verificar, de consultar, por exemplo, a carteira de trabalho digital de vez em quando, né, que tem todos os vínculos empregatícios. Tenha o hábito de verificar também o aplicativo do meu INSS, né? Isso irá evitar, né, dor de cabeça no futuro. Mais uma vez eu digo, né, não é obrigação nossa, né, fiscalizar essa questão desses depósitos, né, mas infelizmente, como nós sabemos aí que o governo é omisso nessas questões, e para evitar aí dor de cabeça no futuro, nós temos que ter o hábito, né,
de consultar, mesmo que seja de vez em quando, de mês em mês, né, ou a cada 6 meses, enfim. É sempre bom ir consultar o aplicativo Meu INSS para verificar a questão dos recolhimentos, né, e também verificar a carteira de trabalho digital, pois lá, né, irá constar, por exemplo, todos os seus vínculos empregatícios. Então é isso, gente. Eu trouxe para vocês hoje um assunto que infelizmente acontece com muitas pessoas, né, que é o seguinte: descobri que meu patrão não repassou, não recolheu o INSS. E agora? Esse tempo será contado para fins de aposentadoria? O que fazer? Aconteceu comigo. Fique atento, porque pode acontecer também com vocês.